cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o livro O Caso dos Ossos, escrito a 4 mãos pelas escritoras Carla Fernanda da Silva e Sally Sattler. A publicação foi lançada recentemente e, de imediato, demonstra força na sua proposta narrativa. O Caso dos Ossos é um romance apresentado como antipolicial. E esse anti vem, inclusive, entre parênteses, sinalizando que é e não é policial. Tudo porque o personagem principal é um investigador aposentado. E como toda trama que flerta com o gênero policial, há de se ter um crime e um desfecho para este crime. Em meio a tudo isso, a cidade de Blumenau também entra como espaço de ambientação e como personagem, ou seja, um cenário vivo e temperamental. Mas quem pode falar melhor do livro são, claro, as escritoras, as autoras, a Carla Fernanda e a Sally Sattler, que tiveram o desafio de escrever uma ficção a 4 mãos. E a primeira pergunta não poderia ser diferente. Como é escrever um livro ficcional a 4 mãos? Quais as vantagens e desvantagens neste processo criativo? Vou começar com a Carla. Carla, boa noite por vir aqui ao Cidadania mais uma vez. Boa noite, Carlos. E eu quero saber aí como é escrever um livro de ficção a 4 mãos. Olha, são 2 aspectos. Tem uma questão difícil, né, por todo o processo de escrita, né, e a gente teve que criar um processo para fazermos eles a 4 mãos. E tem um outro lado que é bastante compensador. Né? Em relação à questão da escrita, nós tivemos, acho que 3 ou 4 momentos que dá para nós assinalarmos. Né? O primeiro momento é o momento de criação, que é um momento de conversa. Né? De ir conversando, falando sobre as possibilidades do livro, as possibilidades da história, né? Pensando o começo, o meio e o fim, apesar da gente ter mudado muitas vezes o fim. Né? O segundo passo que a gente fez foi meio que uma escaleta. Né, de pensar os capítulos e de como faríamos isso. Por que a escaleta foi importante? Por que eu estou destacando ela? Né? Como em 2, nós tínhamos que estar muito atentas à questão do próximo passo. Né? E daí nós dividíamos muitas vezes. Né? Uma começava a escrever um capítulo, outro começava outro, daí a gente trocava. Né? E trocava porque não tem como escrever juntas ao mesmo tempo. Né? Até porque nós 2 escrevemos como atividade profissional e temos também as nossas manias de escrita. E nós dividíamos esse capítulo e eu reescrevia, acrescentava, tirava, claro, não diretamente, né? Nós temos um código de cores. Não tirando a essência, né? Exato, para podermos estar discutindo essa situação. E depois trocávamos novamente, revisávamos. Aí o processo de revisão era junto muitas vezes. Né? Porque tem capítulo realmente assim, necessitava. O que a gente faz aqui agora? Daí nós íamos fazendo junto, escrevendo junto. Geralmente ela digita, porque ela digita mais rápido do que eu. Né? E a gente, quando ela estava com a ideia assim, para terminar aquela frase, ela ia direto, ou senão ia ditando, algumas coisas nesse sentido. Né? E revisões, muitas revisões. Né, até para a gente ter uma linguagem única. Sim. Né, porque às vezes tinha alguma frase que ficava em tom diferenciado, ou algum capítulo que ficava em tom diferenciado. Tanto que a gente até deixou coisas totalmente de fora. Assim. Tivemos que tirar porque não se encaixava com o decorrer da história. Sally, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania, é um prazer recebê-la aqui. Falar da produção de vocês, eu sempre lembro que escrever é um ato individual, né? Nessa divisão de tarefas, o que coube a você e o que coube a Carla e como vocês dividiram as tarefas? Bom, isso influenciou na nossa formação, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada e a Carla historiadora. Então, o livro, como ele é um policial, ele envolve delegacia,
o dia a dia de um policial. Então, tem essa questão da pesquisa, né? A gente fez muita pesquisa sobre isso. Então, eu conversei com colegas que são delegados. Uhum. Eu já trabalhei também na área criminal. Na verdade, eu fiz estágio de 1 ano no presídio, trabalhei ia à delegacia, então tinha uma noção de como é que funcionava, né? Uhum. Então eu ficava mais com essa parte. E aí a Carla, como historiadora, toda aquela pesquisa do mausoléu, a questão do Dr. Blumenau, uhum. A discussão do mito fundador, que é né? Uhum. Também tem essa discussão no livro. Aí eu acho que nós duas aí tivemos influência, aí foi mais conjunto na questão da cidade, né? Aí foi mais em conjunto, porque eu escrevo também sobre a cidade, daí tem alguns textos que eu escrevo e acabo publicando sobre a questão da cidade, a política cultural, mobilidade urbana, mas a Carla tem participação também nessa questão, daí isso já foi junto. Tá, olha só, tá aqui o livro que fala, né, o caso dos ossos, que tem aí os restos mortais do Dr. Blumenau. A história do livro, Carla, gira em torno do fundador de Blumenau? Na verdade, em torno dos ossos do Dr. Blumenau, né, que são roubados do mausoléu. Mas, ao mesmo tempo, né, se nós formos pensar, esses ossos também se confundem muito com a cidade de Blumenau. Então, discutir esse roubo dos ossos é uma forma também de nós discutirmos um pouco do patrimônio da cidade, né, das relações que a cidade tem com o mito fundador. Questão cultural. Questão cultural, né, tem toda a questão do complexo, do mausoléu, da fundação, do Museu da Família Colonial, são todos espaços que eles são espaços de investigação. Então, é o cenário por onde metáfora, né? o nosso investigador, o Otto Schurkman, ele circula tentando descobrir, afinal de contas, quem roubou esses ossos, né? E também, daí parte do questionamento dele, por que roubar ossos do Dr. Blumenau, afinal de contas, né? Aliás, um personagem com um nome interessante, Otto. Sim. Tudo a ver, né? Sim. Sim, e daí a gente também quis trabalhar um pouco, né, com toda a questão da germanidade, né, e mostrando que realmente, né, esse nosso investigador, ele foi nascido em Blumenau, ele teve a sua infância, a sua juventude, então ele tem uma relação muito próxima com as pessoas, né, da cidade, com a cidade em si, né, não é alguém que viveu em outro mundo e veio conhecer Blumenau, não. Ele nasce, ele surge, ele cresce junto com a cidade. Então, tem uma relação muito próxima nesse sentido. Ele chega a ser uma representação da cidade também, né? Também. Acho que dá para a gente pensar assim, né? Porque a cidade torna-se, nesse caso aqui, uma personagem, né? Exatamente. E como é o processo de tornar a cidade uma personagem? A cidade que, teoricamente, seria uma ambientação, né? Ou seria o cenário de ambientação, passa a ser uma personagem. Quando a gente foi pensando a história, a gente não tinha pensado nisso ainda, da cidade como personagem. A gente foi se ater a isso quando ele estava finalizado quase. Porque a gente fez a questão de querer ambientar e de tratar discussões sobre a cidade, mobilidade urbana, sobre o mito fundador da cidade, a política cultural, como é que ela acontece na cidade. E aí, quando a gente foi vendo, a cidade foi tomando conta também do romance, né? Mas a gente se apercebeu depois, não foi inicialmente essa a proposta, mas aí depois ela acabou se tornando a principal proposta do livro, na minha opinião. Eu acho que a questão, né, nós no cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha muito com a cidade, com as questões culturais, nós tratamos já Blumenau como um ser, como uma entidade, né? E aqui ela ganha uma outra característica de ser personagem. E ela é muito importante, porque o que nós percebemos, né, com uma releitura, é que o Otto Schurkman e Blumenau, eles estão ali contracenando os dois. Os demais personagens, né, ficcionais, eles vêm para complementar a cena, mas é sempre uma relação dele em discussão com a cidade. É interessante isso. Vocês pegam a cidade, pegam toda a questão cultural,
transformam isso tudo numa metáfora para fazer uma crítica, né? Jogo com a questão da cidade, fazer uma defesa cultural diferente, inclusive em relação ao Brasil. Mas uma coisa que é interessante, e eu acho que no próximo bloco, aliás, é o nosso assunto do próximo bloco, que é o processo criativo para se fazer um livro a 4 mãos. Como sistematizar esse processo criativo? É o que a gente vai tratar logo em seguida. Já voltamos.